Na última semana de Jesus, ele estava no templo. No primeiro dia, Jesus chegou, entrou triunfante em Jerusalém, sentado no jumento, que ninguém nunca havia montado. Foi aclamado como filho de Davi, Messias. E como ele chegou, já era tarde no templo, ele olhou tudo e foi embora. No outro dia, Jesus voltou e no caminho para o templo ele quis comer. Não achando figos, amaldiçoou a figueira. Jesus foi para o templo e expulsou os vendilhões do templo. Quando voltou, à tarde com seus apóstolos, eles notaram que a figueira havia secado. E depois Jesus voltou para o templo no outro dia. E Jesus foi sabatinado com perguntas capciosas. Jesus foi confrontado pelos escribas, pelos principais sacerdotes, pelos presbíteros, pelos anciãos do povo. E nós temos, antes dessa parte, uma sessão de perguntas e respostas, onde Jesus foi confrontado. Jesus foi confrontado sobre a sua autoridade, mas ele não respondeu aos principais sacerdotes. Jesus foi confrontado sobre a legitimidade de pagar impostos ao imperador romano, e ele disse: dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus foi confrontado pelos saduceus quanto à ressurreição, e ele disse que na ressurreição não se casam, são como os anjos de Deus. Então fica quieto. E agora Jesus vai confrontar. Jesus vai confrontar os escribas, Jesus vai confrontar o povo, Jesus vai confrontar os ricos, e Jesus vai confrontar os seus discípulos. Mas não com perguntas capciosas que escondem segundas intenções ou propósitos ocultos. Não. Jesus vai confrontar com a sua doutrina. Amém? Jesus vai confrontar com o seu ensinamento. Então note bem aqui que a primeira coisa que Jesus faz é mostrar ao povo que os escribas, que eram os mestres da lei, que conheciam, diziam conhecer muito a religião de Israel, não eram tão bons quanto o povo pensava. Que o ensinamento dos escribas sobre o Messias era um ensinamento limitado. Então, quem é que o povo tem que ouvir? Os escribas ou o próprio Messias? O próprio Messias. E Jesus diz assim, note bem como começa o versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Então Jesus está dizendo, o que eles sabem sobre o Cristo? Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Está notando? Jesus está dizendo: eu duvido que os escribas respondam a este enigma. Porque os escribas não podem explicar como Davi, podia chamar seu próprio filho de Senhor, de amo, de dono, de proprietário, se o Messias, segundo os escribas, era filho de Davi. Então Jesus está desafiando. E os escribas não têm resposta.
Mas Jesus, citando essa profecia, Jesus está citando que, apesar, se ele é o Messias, ele está dizendo, apesar de eu ser filho de Davi, eu sou superior a Davi. E se Davi lhe chama Senhor, então os escribas deviam me reconhecer como Senhor. E se Deus vai colocar os inimigos no estrado dos pés do Messias, então os escribas não deviam querer ser inimigos do Messias. Está vendo? Então Jesus está dizendo, os escribas não sabem nada sobre o Messias. A única coisa que eles sabem é que o Messias é filho de Davi. Mas eles não sabiam a dupla natureza do Messias. Que o Messias também era divino. Amém? Era superior. Que o reino prometido e esperado era um reino espiritual. Era um reino à destra do próprio Deus. Então a aplicação seria, se Davi chama o Messias de Senhor, bem, então os escribas deviam respeitar Jesus, né? Deviam se sujeitar a Jesus, se Jesus era de fato o Messias, né? E os escribas não podiam querer ser inimigos de Jesus, porque se Jesus fosse o Messias de fato, então logo eles estariam no estrado dos seus pés. Amém? Então Jesus está dizendo que os mestres humanos são limitados. Eles se apresentam sempre como o quê? Eu sei tudo. É? Como é que as denominações fazem propaganda dos seus profetas, dos seus mestres? Ah, vem aqui que ele vai te falar tudo. Ele vai te falar o que está acontecendo na sua vida. Ele vai revelar o oculto e o escondido, né? Mas Jesus está dizendo que o que os homens sabem é muito pouco diante do que o Messias pode nos ensinar. Amém? Então, Jesus está nos advertindo contra a limitação dos mestres humanos. O conhecimento humano vai até um ponto, mas o conhecimento de Deus é superior. Amém? E note bem que o povo, então, como é que o povo ouvia Jesus? O povo ouvia Jesus com prazer. E diz aqui na sequência do texto, versículo 38, e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos de quem? Dos escribas. Dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar fazem longas orações. Estes, o quê? Sofrerão juízo muito mais severo. Quem está falando? Jesus está falando. Então Jesus está advertindo o povo contra quem? Contra os escribas. Por quê? Porque o que os escribas estão dando? Um exemplo limitado. Então Jesus adverte contra a limitação do exemplo de mestres humanos. Então os mestres humanos, eles podem até querer dar um exemplo, mas se são mestres de sua própria doutrina, se não são seguidores de Jesus, como é que vai ser o exemplo dessas pessoas? Um exemplo que não deve jamais ser seguido. Então o povo ouvia Jesus com prazer. E o povo está ouvindo Jesus dizer, olha, eu quero o bem de vocês. Então vocês fazem o quê? Protejam-os.
não entre por esse caminho. O caminho de quem? Dos escribas. Agora, qual é a principal característica, juntando tudo o que Jesus falou aqui no texto sobre os escribas? Qual é a principal característica? O que os escribas queriam mesmo? Eles queriam destaque. Né? Eles queriam destaque. Então, note bem que os escribas, eles usavam que tipo de roupa? Vestes talares, né? As vestes comuns de um sacerdote, de uma pessoa digna, uma veste comprida. O trabalhador normal tinha aquela veste marrom amarrada aqui, mas o mestre não. O mestre era veste comprida, esvoaçante, onde ele passava a roupa ia relando nas pessoas. Está vendo? Eles gostam das vestes talares. Então eles querem se destacar pelas vestes, não é isso? E eles gostam das saudações nas praças. Como é que os escribas gostavam de ser chamados? Rabi, 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 Rabi. É por isso que Jesus disse, né? Vocês não serão chamados mestres, porque os escribas eram chamados mestre, Rabi, ou mestre fulano, ou mestre Caifás, ou mestre Jonatas, ou mestre Abdias, ou mestre, vem cá, ou mestre, Rabi. Eles gostavam de ouvir, eles gostavam de receber o destaque, a atenção, os holofotes, eles queriam aparecer. E Jesus falou que eles gostavam do que mais? Eles gostavam dos primeiros lugares. Aonde? Na sinagoga. As pessoas vão, né, reunir para prestar culto a Deus, então eu tenho que aparecer também. Deus vai aparecer, mas eu também vou aparecer. Deus tem destaque, mas eu também tenho que ter o destaque. E eles queriam os primeiros lugares na sinagoga. Eles queriam ser as pessoas mais importantes, mais vistas. Sentar na frente. E sabe o que é pior do que você sentar na frente? É você sentar de frente. Né? Eu não sei se você já entrou numa denominação que tem umas cadeirinhas lá na frente. E aí vai uns caras e sentam lá na frente. Ou tem uma parte separada para quem vai cantar com roupa diferente. Né? Tudo isso é destaque. Né? Um tem mais destaque que o outro. Então mostra que a religião está indo por um caminho dos escribas, né? Que Jesus o que? Proibiu. E os escribas gostavam de ser os primeiros, né, notados nas festas da sociedade. Oh, o escriba veio, ele veio, né? Então eles amavam ser escribas. E é interessante que Jesus fala aqui que eles devoravam. O que é devorar? Comer como? Quando você devora, você vai comendo com ânsia, você vai destruindo. Você vai com gana para cima do alimento. E eles devoravam o quê? Sim, porque o escriba não recebia salário. O escriba ele não cobrava pelas explicações que ele dava, né? Mas ele podia aceitar presentes, né? E aí ele se apoderava da herança deixada pelo pai trabalhador e pelo filho trabalhador, de gente boa e humilde como as viúvas, né? Isso mostrar. E aí as pessoas olhavam os escribas e pensavam assim: escriba não tem salário, escriba não cobra pelos ensinamentos. Mas como é que aquele cara está aqui? E aí, para justificar, o que eles faziam? Longas orações. Sabe por que eu estou assim, boa pinta? É porque eu estou orando. É porque eu oro bastante. É porque eu oro é diferente. Minha oração é cumprida. Minha oração Deus ouve. Eu tenho um jeito de orar. Né? Está vendo os escribas? Né? Eles iam se enriquecendo e as pessoas pensavam: é porque ele é homem de oração. Né? Eles faziam longas orações. Está vendo? Para justificar aquela fama, para justificar aquela riqueza ilícita que era o sinal da sua ganância.
e não de espiritualidade. Então ele se escondia onde? Atrás do quê? De longas orações, para camuflar quem realmente ele era, realmente que tipo de pessoas. E Jesus está dizendo, não vai por esse caminho. Guardai-vos dos escritos. Não faça como eles. Não imite suas obras. Não queira ser um. Amém? Não é assim que se faz. E aí Jesus diz no final que estes, o quê? Receberão um juízo ainda muito mais severo. É certo que o cego que guia outros cegos, dois caem no buraco. Mas o cego que finge enxergar e leva o outro cego para o buraco, né, vai ser julgado muito mais severamente. Então, vocês me conhecem, irmãos, vocês sabem quantos anos, graças a Deus posso dizer isso porque é o sinal que a igreja está até, mas quantos anos eu tenho ensinado, né, a palavra. E os escribas, eles também ensinaram. E todo mundo que ensina, mas não dá o exemplo correto, vai ser o quê? Receber muito mais severo castigo de Deus, né? Então eu sei que nós temos bons professores, bons mestres, nós temos pregadores chegando aqui na igreja, né? Mas nós temos que entender, é uma grande responsabilidade. Amém? Nós não podemos confundir as coisas. Nós precisamos dar um bom exemplo. Amém? E os escribas não estavam dando. E por isso Jesus disse, não entre nessa. Agora, quando você lê isso aqui, que Jesus falou sobre os escribas, não fica mais fácil de identificar os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos professores, aqueles que em vez de receber a salvação junto conosco no último dia, vão receber o quê? Muito mais severo julgamento. É? Muito bem. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o ensino de mestres humanos é limitado e o exemplo desses mestres humanos também era limitado. Era imperfeito. Então aqui Jesus está acabando com a classe dos professores da Bíblia do seu tempo. Porque nenhum prestava, né? A maioria era esse padrão. E Jesus está dizendo, guardai-vos. Amém? Vamos realmente ficar longe, né? Vamos ficar longe. O problema é que hoje esses falsos mestres entram em contato conosco pela televisão, pelo rádio, né? Aí falam um monte de coisa boa e um monte de mentira no meio, né? E querem que nós financiemos, né? A sua o quê? A sua ganância. Mas eles não vão nos iludir. Por que eles não vão nos iludir? Porque nós temos Jesus, amém? Nós temos o ensinamento da palavra. Nós temos a verdade junto conosco. Nós conhecemos o Cristo. Nós não somos seus adversários. Nós chamamos o Cristo de Senhor. Amém? Se Davi chamava o Messias de Senhor, nós também o chamamos. Bem, e aí note bem, Jesus está no templo. Jesus está ensinando. E aí Jesus, na sequência do texto, nós vamos terminar com essa parte. Note bem, Jesus está assentado. Assentado diante do gasofilácio. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre
depositou no gasofilácio mais do que o fizeram quem? Não são os ricos, todos os ofertantes. Porque todos eles, os ricos e os que não eram tão ricos assim, ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então note bem que aqui Jesus está no templo. Ele já ensinou sobre o Messias ser Senhor de Davi. Ele já preveniu o povo contra quem? Contra os escribas, e ele ainda está no templo. E aí ele está diante do gasofilácio. Gasofilácio é o lugar onde se lançavam para guardar. A palavra gasofilácio significa lançar para guardar. Gazo do grego, guardar. Filácio, lançar. Então é onde se lançavam as moedas para guardar. Então você pode imaginar uma sala com uma parede e algumas trompas abertas, né, na parede, umas 6 mais ou menos, e a pessoa então chegava e lançava e aquilo caía em algum lugar interior seguro, né? E aí cada vez que alguém chegava, o dinheiro era moeda, não era papel, chegava, você podia ouvir o barulho das moedas caindo, né? E chegava alguém com mais moeda que o outro e vibrava com o barulho, né? E chegava outra e o povo torcedor e vibrava com o barulho. E Jesus estava lá olhando, note bem, Jesus está observando o povo. Jesus está observando não quanto, não é quantidade. Jesus está vendo o modo como as pessoas lançavam ali o dinheiro, né? Alguns lançavam, outros lançavam mais dinheiro, eu vou fazer mais barulho que o outro, né? E vamos dando aqui porque eu tenho mais que o outro. E as pessoas queriam aparecer, no final eram igual os escribas. Mas Jesus não está olhando quantidade, Jesus observa como o povo está lançando ali o dinheiro. E agora a lição aqui não é sobre o dinheiro. O dinheiro é representativo. A maneira como nós lidamos com o dinheiro mostra muita coisa sobre o quê? Sobre nós. A maneira como nós lidamos com o dinheiro, usamos ele, mostra muito sobre nós. Então o dinheiro é representativo das pessoas. Não é o dinheiro, mas é as pessoas que Jesus está observando. Ele está observando como o povo lançava ali dinheiro. Então, agora note bem. Jesus, ele está ali olhando. E aí, parece que Jesus está esperando quem? Jesus está esperando. Ele está esperando uma pessoa. Parece que ele sabe que vem uma pessoa. Então vem uma viúva e lança ali 2 pequenas moedas. Né? 2 moedas de 5 centavos, 10 centavos. Né? R$1 dá 2 moedas de 50 centavos. Então o que ocorre? Quando Jesus está ali diante, e quando a viúva pobre vem e coloca suas 2 moedinhas, Jesus chama quem para si? Note bem, Jesus não vai dar um ensinamento para o povo. Jesus vai chamar quem? Os discípulos. Seus discípulos. Imagine Jesus na roda dos discípulos dizendo, sabe aquela mulher que está saindo ali? Eu sei, não fez barulho nenhum. Pois é, ela deu mais, faz meia hora que nós estamos aqui, não é? Ela deu mais do que todos os ofertantes. Como Jesus? Porque ela, todos os outros davam o quê? O que sobrava. Davam o que sobrava. Ela, da sua pobreza, deu o quê? Tudo que possuía, todo o seu sustento.
Então, tudo isso que Jesus está fazendo é uma parábola. Jesus ali, cheio do gasofilácio, ricos depositando grandes quantias, né? O povo lançando dinheiro, jogando mesmo para fazer barulho. E depois vem uma mulher e coloca um quadrante. E Jesus diz, olha, uns dão o que sobra e outros dão tudo. Isso representa o quê? Representa a nossa devoção a Deus. Nossa devoção a Deus. Não é para dar a Deus o que sobra. Amém? Nós precisamos, não importa quem você seja, nós precisamos nos entregar completamente a Deus. Amém? Não é questão de dinheiro, é questão de prioridade. É questão de quem você é. É questão de uma entrega total. Você está vendo que dentre todos os habitantes de Jerusalém, só uma pessoa sabia o que era doação. Jesus está falando de doar a si próprio. Amém? Doar a si próprio. Então eu pergunto, será que Deus está recebendo o que sobra? O que você está dando a Deus é o que sobra? É só o domingo? O primeiro dia da semana? E você já acha que está dando muito? Ou é só o que está sobrando? 10% dos seus recursos é o que você está dando? Você acha que está dando muito? Ou é só o que sobra?